some. Se ela ficar aparecendo aqui, ela vai aparecer. Revisão. Já toma. Eu disse por Lucas que estou chegando no matadouro. E ele disse assim, tem que morrer mesmo. Boa palavra dos pais. Nós precisamos morrer todo dia para que a vida dele se expresse através de nós. Vimos um pouco sobre a alma. Queria ainda falar um pouco sobre esse homem espiritual, onde o espírito governa a alma, e a alma governa o corpo. Então essa ação de dentro para fora nós experimentamos todos os dias e temos sido treinados, porque o nosso espírito antes ele era rebelde, ele não queria saber de nada do Senhor, mas o Senhor, por sua graça e misericórdia, deu a sua vida por nós, e agora nós queremos ser treinados. Eu disse para os irmãos ali fora que ninguém é um bom jogador sem treino. Ou seja, todos os que querem jogar, eles passam por muito treinamento, né? Mas essa não é não é o bom exemplo, né? Nós não podemos treinar o nosso espírito com esforço, nada disso. O nosso treino é espiritual. A palavra de Deus começa a trazer vida ao nosso espírito. E todos os dias, quando nós lemos a palavra, meditamos na palavra e cremos nela e oramos, esse nosso espírito começa a dar crédito, a nossa consciência começa a ficar limpa, a nossa comunhão com Deus também, e tudo vai se tornando novo na nossa vida. E essa é a vida que Deus quer. Ele nos criou para sermos um homem espiritual. Não é um super-homem, não é ninguém maior do que ninguém. E nós prestamos atenção que na congregação nós somos iguais. As funções são diferentes. Às vezes se levanta um irmão e diz alguma coisa, se levanta outra irmã e fala, outros cantam, que é conforme o Paulo nos ensina. Mas não tem ninguém grande. Vocês dão algum valor para o dedinho lá do pé? O pequenininho, aquele que é chato, né? Ele precisa ser bem secado, senão vem uma frieira, vem dor, né? Ninguém dá bola para ele. Alguém pensa no dedinho? Não, né? Mas ele é de uma utilidade para nós não ficarmos, né? Deus criou ele com uma finalidade, com uma função para o corpo. Então, se alguns de nós pensam em ser o dedinho, almeja uma grande coisa, porque não vai deixar com que nós tropeçamos. Não é mesmo? Amém? Não sei se é um bom exemplo, mas o meu dedinho lá, ele passa sempre por uma escola lá. Aleluia. Queria então continuar como surge esse homem espiritual, revendo, e nós já falamos de muitas maneiras, mas não é nem uma religião, nem uma cultura, nem ética, nem filosofia, nada pode melhorar o nosso espírito diante de Deus. Nada pode ser influência para o nosso espírito, porque tudo que vem de fora tem que ser filtrado para o nosso espírito.
É por isso que quando nós estamos envolvidos com celular, com gente incrédula, com conselhos dos ímpios, todas essas coisas nós precisamos ter cuidado. Não é que nós não podemos ter relação com a pessoa, nós temos que ter cuidado, porque essa palavra que vem de fora pode trazer uma influência para nossas vidas indevida. Então nós, como disse o salmista, o primeiro salmo, ele diz que não é para nós sentar na roda dos escarnecedores. E às vezes nós sentamos. Se sentamos, precisamos com que esse filtro seja operante. Não entre nada de fora para dentro. Temos que ser de dentro para fora. A palavra de Jesus para Nicodemos, queríamos ver essa palavra, está em João 3, 4 a 6. Nicodemos foi ter um encontro com Jesus, todos nós sabemos. Ele era um homem influente no Sinédrio, era um homem dotado de muitas coisas, sabia muitas coisas sobre o Messias, mas estava diante do Messias e não sabia que ele era o Messias. Ele perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Porque tinha sido isso que Jesus falou do novo nascimento. E ele, porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, ele foi ensinado que estava no reino por causa de sua cultura judaica, pela lei. Ele pensava que sabia tudo, mas ele se encontrou com a palavra, ele se encontrou com o Senhor Jesus, e Jesus disse para ele que ele precisava nascer de novo. Ele disse: importa que você nasça do alto, nasça de novo. E ele não sabia o que era isso. Ficou desesperado, Nicodemos, porque não tinha resposta, e ele era considerado um sábio no meio do sinédrio local. Mas Jesus então disse: tem que nascer da água e do Espírito. Quando nós éramos que nem Nicodemos, nós também não sabíamos nada disso, mas com a palavra de Jesus e pela obra que ele fez, então nós agora sabemos perfeitamente, anunciamos, testemunhamos para outros que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Ou seja, precisamos ser batizados nas águas e cheios do Espírito Santo. Isso é que o Senhor disse para Nicodemos. Jesus está trazendo uma revelação para esse homem. E depois ele falou dele que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Daí ele começou a trazer a palavra da verdade para aquele homem. E ele começou a associar aquilo que ele já sabia na cultura, no judaísmo. Ele começou a perceber algo novo para a vida dele. Tanto é que ele seguiu a Jesus até o fim, até a morte de Jesus. Ele tinha muitos compromissos com o exterior, né? Ele tinha compromisso com o sinédrio, com os mais velhos do que ele, mas ele foi até o fim porque ele sabia agora que ele precisava nascer do alto. Assim nós. E Nicodemos teve uma grande oportunidade, que ele foi até o fim, ele viu que Jesus morreu por ele, Jesus ressuscitou. E sabemos pouco adiante, mas o básico para a vida dele, ele aprendeu que ele precisava nascer de novo. Todos nós aprendemos isso. Quando nós fomos ensinados, quando alguém comunicou o Evangelho para nós, a comunicação do Evangelho foi
nessa base. Ou seja, nós precisamos nascer do alto, nascer da água e do Espírito. Então, aí em diante, o nosso Espírito, então, é agente de toda a regeneração que Deus trouxe a cada um de nós. Ou seja, agora Ele deu vida para o nosso Espírito. E agora o nosso Espírito, então, sobre essa presença do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo, então, começa a manifestar aquilo que nós vimos aquele outro dia sobre o ministério dele, que era o quê? Era testemunhar de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo é que faz isso. Não são as pessoas que estão ao nosso redor. Elas são uma indicação daquilo porque elas passaram por essa experiência. Mas o importante é que esse Espírito Santo começa a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e ele começa a fazer uma grande obra no nosso espírito. Por isso que a ação dele sobre nós, ele, como se diz, é o agente dessa regeneração. Ele começa a trazer sua palavra, nós começamos a dar entendimento sobre essa palavra, ter essa revelação. Aquilo que Deus trouxe para nós, agora começa a ter uma influência na nossa vida. O Espírito, então, é o agente, ele prepara o nosso coração para receber todo o senhorio do Senhor Jesus, o Salvador. Natanael falou bastante sobre essa palavra do salmista, dos profetas: eu sou o Senhor. Então essa palavra vem ao nosso coração todo dia. Nós estamos passando por lutas, eu sou o Senhor. Nós estamos alegres, Ele é o Senhor. Tudo Ele é o Senhor. Ele não muda o seu senhorio, como Ele não muda os seus atributos. Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele deu o seu Filho. E o nosso espírito, então, vai sendo preparado para esse novo que Deus tem para cada um de nós. Nós agora, então, vamos sendo formados pelo Espírito de Deus e pela sua palavra para sermos um homem segundo o coração de Deus, um homem espiritual. Porque daí nós podemos ter comunhão com Deus, podemos ouvir a Deus, ter revelação, intuição, e podemos ter sempre uma consciência limpa para com Deus. Essa é a obra que o Espírito Santo e a sua palavra faz para conosco. Ele começa a lembrar da obra de Cristo, né? Tudo que Cristo fez entre nós, que Ele foi para a cruz, Ele entregou sua vida, Ele agradou o Pai, Ele fez discípulos. Tudo que Ele, Jesus, realizou, o Espírito Santo começa a lembrar alguém que está sendo regenerado, alguém que está sendo manifesto essa palavra de Deus, e nós vamos crescendo. E a vida é assim, de filhinhos para jovens e pais, como nós vimos. E o Espírito, então, começa a nos trazer experiências. Deus fala, nós ouvimos e praticamos. Deus fala, nós ouvimos e praticamos. E essa relação da palavra dele com nós nem sempre é uma palavra audível do céu. Pode ser, mas a palavra essa que está escrita aqui, ela se torna viva, límpida. Nós podemos crer que essa é a palavra de Deus. O Deus fala conosco. E quando Ele fala conosco, então o nosso espírito começa a ter uma experiência nova. Antes podíamos até
presente numa família que é cristã, como se diz, também leem a palavra e fazem algumas coisas, e a gente ouve tudo aquilo. Bom, entrou no nosso espírito alguma coisa, mas nada mudou, até que então seja revelada essa palavra profundamente no nosso coração. Eu posso contar para vocês que eu nasci num lar cristão, como diz, e na cidade onde nós morávamos, eu frequentava uma congregação metodista, e o meu pastor era Moisés, o meu pastor de toda a minha vida. E lá nessa cidade do interior onde eu estava, eu era ligado com ele, eu era tudo com ele. Ele ia pregar a palavra na congregação e ele me convidava para ler a palavra com ele. Eu tinha 10 anos, era um menino que tinha 10 anos. Mas eu só era companheiro dele, eu não tinha nada a ver com Jesus. Quando eu tinha 27 anos, é que eu me encontrei com ele. Passei mais da metade de tudo isso, eu passei sem conhecê-lo, até que me foi revelado o senhorio de Jesus. Então, naquela noite, uma noite de 4 de agosto de 74, ali entreguei minha vida para ele, e Alzira também, meus pais, mais um irmão de carne. Então, mas passei 17 anos sendo um religioso. Fazia tudo que Moisés me pedia, tudo que estava nos cânones da igreja, eu sabia. Eu não bebia, eu não fumava, eu nunca me prostituí. Bom, era um moço salvo, né? Todo mundo me queria, não valia nada. Meu espírito estava morto para Deus, não tinha comunhão com Deus. Tanto é que eu saí daquela luta que contei para vocês e entrei em outra pior. Eu fui para a Umbanda, né? Fui para lá, pensava que lá estava a solução. Sabe por quê? Porque o enganador estava presente lá. Abria a sessão e a mãe de santo lia as escrituras para abrir a sessão. Bem, eu fui criado com a palavra, eu lia a palavra, eu sabia o que ela estava lendo, e eu não era mais criança. E Satanás me enganou por alguns anos, até que o Senhor me tirou daquele lugar. E eu fui perdoado, e eu tenho vida de Deus na minha vida, por méritos total dele, né? E então nós podemos ser religiosos a vida toda, se nós não nos encontrarmos com o Senhor, saber da obra que o Senhor fez na cruz, nós não temos revelação, nós continuamos fazendo coisas que todos fazem ou que não fazem. Seguimos homens, seguimos opiniões de fora e somos até o fim assim. E se o Senhor não chegar com sua palavra, nós estamos perdidos. Mas a misericórdia do Senhor é muito grande. O Espírito Santo, ele começa a manifestar a obra de Cristo na cruz. Nós começamos a ouvir a palavra da cruz, e essa palavra da cruz não vai aos nossos sentimentos, às nossas emoções, ela vai lá no nosso espírito, porque Deus precisa que o nosso espírito seja alertado. Deus não fala para a nossa alma. As pessoas pensam que elas vão sentir frio, calor, vão cair, nada. Deus vem com sua palavra e mostra a obra de Cristo, sua vida, sua obra,
E nós vamos acolhendo essa palavra da verdade, e Ele vai nos convencendo, o Espírito Santo, Ele vai dizendo assim: essa é a obra de Cristo, e vai até que nós então tomamos uma decisão. Tudo envolve a nossa vida, não só agora o nosso espírito, como nossa alma e nosso corpo. E começamos a andar para crescer e chegar a um homem espiritual. Podemos ver o texto de 1 Coríntios capítulo 6. Diz aí, 1 Coríntios 6, 17. 6, 17. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Ele primeiro tem uma atitude de construir através da sua palavra aquilo que o Senhor Jesus é. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. E Ele então constrói em nosso espírito alguma coisa que às vezes nós não sabemos discernir bem. Mas Ele também, Ele vem para nos ensinar todas as coisas. E ali Ele vai fazendo a sua vida em nós e vai transformando. Uma criança, quando nasce, ela precisa de um cuidado intenso. Aqueles que chegam em Cristo e nascem do alto, a mesma coisa. Então não acontece tudo na mesma hora. Às vezes nós ficamos, agora é uma nova criatura. E a palavra diz, mas agora ela precisa ser treinada, ela precisa dessa palavra para começar a compreender que Ele é que vive em nós. Ele é um só Espírito com o nosso Espírito. Obrigado, Senhor. E assim nós vamos crescendo nessa revelação. Ele nos ensina, Ele é o Consolador. Nós podemos dizer tantas coisas sobre Ele, né? Ele é o nosso ensinador, é o nosso Consolador. Ele, podemos dizer que Ele é o nosso revelador. Ele revela todas as coisas. Ele é o que guia. Não sei se a palavra é boa, guiador, mas Ele nos guia toda a verdade e Ele nos dá o seu Espírito, Ele nos unge, Ele nos traz poder. Ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Não está falando do batismo, está falando no poder do Senhor sobre nossa vida. Recebereis poder, ou seja, depois de nós sermos batizados no Espírito Santo, ou seja, ser imerso nele, e Ele está fazendo um crescimento na nossa vida, Ele traz seus dons, suas virtudes, Ele traz tudo. Mas o Senhor disse: não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, poder para viver. O Espírito Santo, Ele não é um simples residente na nossa vida. Ele vem para governar a nossa vida. Ele vem com poder para que nós possamos ser esse homem espiritual que Ele espera de nós. Sem esforço, né? Porque quem está dando o Espírito e poder é Ele. Tudo é Ele. E nós vivemos assim por meio dEle. Então, Ele vai acrescentando em tudo que Ele é o Espírito vivificante. Ele agora ressuscitou, o Espírito dele vive em nós. Fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, uma obra completa. Assim como Ele morreu, nós morremos. Assim como Ele foi sepultado, nós somos sepultados. E assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Amém? Amém. É obra completa, né? E isso tudo vai nos
fazendo crescer em sua palavra, não só num conhecimento intelectual, mas vai nos fazendo perceber essa obra perfeita do nosso Senhor em nós. Às vezes nós nos olhamos para nós mesmos e dizemos assim, será que tudo isso é verdade? Ele vive em nós. Amém? Amém. Podemos dizer isso? Amém. O Senhor vive em nós. Amém. Ele vive em mim. Isso. Ele fica alegre. Porque a vida dele, ele quer que seja manifesta em cada um. Não é no montão. Ele quer cada um. Para ele, um é o máximo. Depois tem 2, 4, 8 e vai sendo essa proporção linda. Uma pequena palavra ainda sobre esse fortalecimento no Espírito Santo das nossas vidas, esse poder. Nós, em primeiro lugar, entregamos-lhes inteiramente nossas responsabilidades para Ele. Tudo que nós precisamos praticar, nós precisamos entregar, para que Ele possa, em nós, nos levar à prática de Sua palavra, de Seu Espírito. Entregamos a Ele áreas específicas do nosso caráter, da nossa vida, as mudanças que precisam ser feitas. Por isso que confessamos a Ele, pedimos perdão a Ele. Essa nossa relação com Ele é uma relação íntima e essa precisa ser praticada, porque nós entregamos aquilo que era e que nós precisamos desfazer da nossa vida através dele. Abandonando algumas coisas, algumas dúvidas, com ansiedades, com tudo isso que já vimos, dúvidas a respeito da sua vida, da sua obra. Será isso verdade? Será isso mentira? Às vezes ficamos nessa situação de dois senhores na nossa vida e precisamos optar pelo nosso Senhor, o Senhor Jesus. A obediência à palavra de Deus constante, permanente, todos os dias, por amor à palavra, por gratidão à sua palavra. Ele fala para nós porque Ele quer que nós escutemos Ele, e Ele fala por amor a nós. Ele não fala como um professor para que a gente intelectualmente saiba alguma coisa, não. Ele fala porque Ele nos ama, Ele tem sua vida em nós, e nós então começamos a experimentar essa presença dele em nosso espírito e vamos crescendo. E estava falando com o irmão e dizendo dessa fé operante, né? Essa fé que procede de Deus e se manifesta na nossa vida. O Espírito Santo em nós, ele tem um dom que é o dom de fé. Diferente de nós achar que temos alguma coisa de fé, mas o Espírito Santo com seus dons, com suas virtudes, conhecendo o amor de Deus, ele manifesta tudo isso em nós. Agora precisamos andar por meio dele. Precisamos andar todos os dias. A gente sabe de algumas coisas que ele opera em nós, mas agora nós precisamos ser praticantes dessa palavra. Jesus disse para os discípulos, aqueles que ouviram ele, e que pratica é que é importante. Não é o que conhece alguma coisa, mas é o que pratica. Porque quando nós praticamos a sua vida. Não é nós, ele. E essa prática que temos é uma prática que provém da vida dele para nós.
diferente de nós pensar alguma coisa que podemos fazer, alguma coisa especial. Por isso que ele diz, assim como ele viveu, que ele praticava tudo que o Pai mandava ele praticar, e ele só ensinava os discípulos aquilo que ele vivia. Nós depois fomos ensinados pelos primeiros discípulos a mesma coisa, ou seja, tudo aquilo que eles praticaram, Pedro, Paulo, todos esses homens praticaram, eles trouxeram para a igreja, e eles então praticavam e ensinavam. Nós às vezes queremos só ensinar, porque é mais fácil ensinar do que praticar, né? Como nós fazemos com os nossos filhos? Nós praticamos para eles serem ensinados ou nós queremos ensinar para que eles pratiquem? Nós praticamos. Quantas vezes a gente fala para eles, arrumei um quarto, estendo uma cama, roupa no armário, tênis em tal lugar. Entrar no quarto de um adolescente ou de um jovem dá medo, né? Mas não adianta nós escrever assim, olha, tem que botar o tênis aqui, isso não. Nós temos que fazer com eles. Nós praticando, eles vão praticar. Eles vão ver que a gente, praticando, faz a vontade do Senhor. Então, tudo que nós temos recebido, agora temos que praticar, para poder ensinar os outros. Então, é uma constante vida de praticar para ensinar. Porque senão ele vai dizer assim, olha, eu nem te conheço. Quando nós chegar diante dele, ele vai dizer assim, eu não te conheço, infelizmente. Ah, mas eu fiz isso, isso e aquilo. Olha, não sei de nada disso. Se fez alguma coisa que eu não sei, fez para ti mesmo. É duro, né? Eu não sei se contei, mas vou contar de novo. João Nelson leu um livro que um irmão escreveu. Era um homem muito usado por Deus em curas e tantas coisas. Ele tinha uma congregação que ele pastoreava, uma congregação grande, e ele já estava com uma certa idade, e um dia estava de aniversário, e a igreja fez toda uma festa para ele, e ele saiu daquele lugar e foi para debaixo de uma árvore, mexido na sua alma, né? Ele disse para o Senhor assim, Senhor, estou ficando velho, fiz tanta coisa para ti, eu agora podia parar com tudo. O Senhor disse assim, escuta o que eu vou te dizer. Tudo que tu fez foi para ti mesmo. Eu nunca te mandei fazer nada daquilo que tu fez. O João Nelson me contou, eu fiquei assim, alguma coisa esse cara escreveu errado. Não, tudo que ele tinha feito, ele fez simplesmente por sua vontade, por seu intelecto. E Deus não estava agindo diferente com ele. Mas Deus queria, era outra coisa da vida dele. Que ele fizesse a sua vontade. Então nós precisamos ser treinados para praticar e depois ensinar alguma coisa para os outros. E Deus vai nos fazer crescer. Isso é andar segundo o coração do Senhor e andar para a maturidade. Então essas coisas que vimos nesses dias foi para que a gente conhecesse um pouco daquele homem espiritual que está no coração do Senhor. Paciência não lhe falta, tudo é dom dele, e ele quer que nós praticamos a sua palavra para poder ensinar a sua palavra adiante.
Amém? Amém. A igreja estávamos juntos nesta manhã. Agora eu acho que todo mundo está querendo almoçar.